bom dia a todos. Eu vou falar sobre a alimentação no comportamento e concentração nas crianças. Esta temática é muito atual e importante para todas as crianças e também para os pais, que também têm acesso a bastante informação. E a intenção deste webinar também é clarificar aqui alguns aspectos e ajudar a melhorar obviamente, no alimento, bem no a lidar melhor com esta situação do comportamento das crianças e na própria concentração delas. De uma forma geral, o que contribui também de uma forma decisiva para o comportamento e concentração das crianças é a questão da alimentação, uma alimentação saudável, equilibrada, é essencial. No entanto, há outros aspectos que são igualmente também importantes, como a questão do sono e do exercício físico. Estes três aspectos acabam por ser pilares importantes e essenciais para um bom comportamento e também um bom rendimento e uma boa concentração nas crianças, nas diversas classes, seja no âmbito escolar, no âmbito desportivo. Há algumas que ainda ter noção. O primeiro passa por nós percebermos os hábitos das crianças em termos alimentares, que é uma situação atual que tem vindo a acontecer. Os próprios estudos indicam que uma carga alta de ingestão de açúcar logo no início da manhã, derivado aos alimentos que as crianças ingerem, nomeadamente cereais com muito açúcar, leite com chocolate, mesmo o próprio pão, com muito doce, e tudo isso acaba por influenciar também o comportamento e a concentração nas crianças, porque são estimulantes. O próprio açúcar acaba por ser um estimulante e algumas crianças têm dificuldade em se concentrar da melhor forma. Depois também, o que acaba também por acontecer em algumas situações, não tanto como há uns anos esta parte, que algumas crianças ainda vão para a escola sem pequeno almoço. Isto ainda assim, algumas crianças, quando isto acontece, acaba por afetar a concentração, a sua memória, a sua capacidade de aprendizagem, o seu estado de alerta, estão muito mais sonolentos, dificuldade em questão de cabeça. Isso dificulta o processo de aprendizagem e de evolução ao longo do tempo em termos de aprendizagem de todos os conteúdos previstos. Esta situação, portanto, tem vindo, também vai acontecer um pouco também derivado aos pais, que por vezes os pais, por falta de tempo ou às vezes até por esquecimento, acaba por acontecer. Por outro lado, também há razões económicas que explicam esta situação. Os próprios pais dizem umas situações que estão sinalizadas e já há recursos, graças a Deus, que permitem auxiliar estas crianças nestas situações. Quando uma criança vai para a escola sem pequeno almoço, portanto, a aprendizagem, como eu disse, a própria memória, o estado de alerta ficam comprometidos e o processo de aprendizagem também acaba por ficar muito mais condicionado e daí tem que haver este cuidado. E a qualidade dos alimentos que são
ingeridos, ou seja, que os pais preparam para os seus filhos, é muito importante para o seu para o comportamento e para a concentração das crianças, para o melhor desempenho escolar. E o que nós estamos a observar é que nem sempre isso acontece, dado que há vários estudos que indicam que os alimentos são muito ricos em açúcar e em gordura, mas essencialmente em açúcar, nomeadamente os cereais, o leite com chocolate, e isso, o próprio os Bolical, os Oreos, tudo isso são alimentos com muito ricos em açúcar, que acabam por ser estimulantes e condicionar depois aqui o processo de aprendizagem. Mesmo a meio da manhã, nos snacks que os pais preparam, há diversos estudos feitos, seja no ensino pré-escolar, seja no primeiro ciclo, no segundo ciclo, em que se verifica exatamente isso, alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos também em gordura, e tudo isso contribui para uma alteração no comportamento e na concentração das crianças. E isso depois, há aqui algumas curiosidades, que é de aparecer alimentos, nomeadamente Ice Tea, à meia da manhã, mesmo em crianças do ensino pré-escolar, estou a falar de crianças com 5 anos, os pais enviarem Ice Tea. E para além do açúcar, que tem uma quantidade significativa de açúcar, o Ice Tea tem cafeína, por si só é um estimulante. Isso acontece também no ensino básico também, no segundo ciclo também, portanto, os próprios pais por vezes não têm noção do que é que estão a dar aos seus filhos, né? E qual é que é o impacto que isso depois vai ter no seu comportamento, na sua concentração. Depois, também em algumas situações, sabe-se que existe a perturbação da hiperatividade com déficit de atenção em algumas crianças, nomeadamente em 5% das crianças do ensino escolar têm esta patologia, e algumas delas acabam por estar medicadas com medicação muito específica, é chamada comunidade, que também aqui alguma influência no apetite. E o que é relatado? Portanto, quando as crianças tomam este medicamento, portanto, acaba por haver aqui alguma influência, alguma alteração no apetite, com pequenas alterações. Portanto, o pequeno almoço da manhã e almoço, verifica-se que há uma redução do apetite, ou seja, a criança levanta-se, tem pouca fome, come muito pouco nestas refeições, e depois ao jantar há um aumento de apetite, peço desculpa, e que depois acaba por se refletir ao longo do tempo num aumento de peso. E depois chegam à consulta de nutrição e é necessário realmente depois fazer aqui uma intervenção no sentido de equilibrar o peso. Portanto, e há esta situação também, uma própria consequência da toma deste medicamento. Não quer dizer que aconteça em todas as crianças que o fazem, mas acontece em algumas, e daí também tem que haver aqui alguma vigilância por parte dos pais e avaliar qual é que é o impacto que este medicamento tem no peso das crianças, no seu apetite, e ir vigiando.
Depois, nesta temática, em concreto, na questão na hiperatividade e no déficit de atenção, sabe-se que, pronto, que o próprio açúcar tem, tem influência. Há alguns estudos que mostram que o açúcar, a própria cafeína, porque a própria cafeína também, também está presente não só no iced tea, mas também na Coca-Cola, que também é comum por vezes ser consumido em algumas destas crianças, mas também no chocolate, na canela, também está presente em alguma quantidade, e daí tem que haver aqui algum cuidado com o consumo destes alimentos neste tipo de crianças. Depois também há outra conclusão interessante sobre neste tipo de crianças que têm esta perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, que é o consumo de alimentos que têm corantes e conservantes e aromas artificiais, e que parece que em algumas situações pode ter em alguns dos sintomas desta doença. Daí também pais devem algum cuidado neste tipo de alimentos que realmente pode provocar alterações e até, por vezes, aumentar alguns dos sintomas. Fala-se em alguns estudos até que em pequena escala, mas aumentar de alguma forma esta sintomatologia. Portanto, eu repito, são parantes, são conservantes, são aromas artificiais. Fala-se que são os conservantes que têm benzoato e portanto, tem aqui alguma influência neste aspecto. Por outro lado, também sabe-se que as farinhas brancas podem ter aqui alguma influência. São alimentos, são farinhas muito processadas, de fácil absorção, e isso também parece que tem aqui alguma influência na parte dos sintomas nesta patologia. Por outro lado, crianças com este tipo de problemática podem aumentar o consumo de fruta, de legumes, de peixe, de carnes brancas e também de alimentos integrais, nomeadamente aveia, linhaça, leguminosas, arroz integral, massa integral, portanto, coisas com maior porcentagem, alimentos, peço desculpa, com maior teor de fibra e também de outros nutrientes que ajudam depois a melhorar a concentração e também o próprio comportamento. Porque uma das explicações é que quando as crianças também alteram os seus hábitos alimentares, a sintomatologia também acaba por ficar muito mais controlada. São crianças que começam a ficar mais calmas, menos impulsivas, mais tranquilas, portanto acabam por melhorar também depois o seu desempenho escolar, com a alteração dos hábitos alimentares. Há outra questão que aqui também é importante, que é a questão do sono. O sono também desempenha aqui um papel muito importante neste contexto, porque sabe-se também que crianças com perturbação da hiperatividade, com déficit de atenção, têm problemas com sono.
e estou a falar entre 25% a 50% das crianças, que têm este tipo de doença, e que, pronto, apesar de ser esta doença ser comum na idade pediátrica, com uma intervenção de uma equipa multidisciplinar é perfeitamente controlada e ultrapassada. Portanto, tendo aqui vários cuidados e a criança pode fazer o seu percurso escolar com sucesso, desde que, pronto, haja uma intervenção de uma equipa multidisciplinar que vai ajudar a alcançar esse objetivo. Voltando à questão do sono, aí é importante também haver um trabalho de melhoria, porque de facto irá melhorar os resultados, seja em termos de comportamento, seja em termos de assimilação das aprendizagens, seja também a nível da própria concentração, da atenção, da memória, da capacidade de aprender e de consolidar aquilo que aprendeu. E também depois é importante realçar a questão do apetite também. O apetite aqui também acaba por ficar mais controlado, mais estável, porque não há aqueles picos também e uma compulsão por vezes para alimentos mais doces, que também acontece por vezes neste tipo de patologia. E aí esta questão do sono acaba por ser muito importante controlar e melhorar na medida do possível. As hormonas que são responsáveis pelo apetite, a grelina e a leptina, quando se encontram mais reguladas e equilibradas, como eu disse, manifesta-se depois num controle mais equilibrado do apetite e depois isso naturalmente reflete-se também no peso, numa redução também do peso, e daí ser importante reforçar este aspecto. Outro assunto também, neste contexto, tem a ver com o exercício físico. Sabe-se que tem uma vantagem grande neste contexto, nesta patologia, na perturbação, portanto, da hiperatividade com déficit de atenção, e que ajuda a controlar, seja com desportos coletivos, seja desportos individuais, a controlar a parte da sintomatologia e até a melhorar a performance, seja em termos de comportamento, seja em termos de concentração, atenção, memória, mesmo em questões de autoestima, ganhando também outras competências, e isso vai ajudar também ganhando da confiança, o equilíbrio, vai ajudar depois também a melhorar a parte de sintomatologia e também no tratamento da própria patologia. Portanto, isto são aspectos que é importante considerar e a própria equipa multidisciplinar também tem isto em atenção. Portanto, é um trabalho de uma equipa. No entanto, são aspectos que também é preciso ter atenção e os próprios pais também estarem mais sensíveis à necessidade de enquadrar na vida da criança também a atividade física, no sentido de melhorar tudo isto.
Pois, há outro aspecto que é importante também ter noção, que é a parte do excesso de peso e da obesidade em crianças. Sabemos que um terço das nossas crianças tem excesso de peso ou obesidade, e sabe-se que algumas destas crianças, ou seja, algumas das crianças que têm excesso de peso ou obesidade, influenciam o seu comportamento e a sua concentração. O que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que seja neste grupo de crianças que têm excesso de peso ou obesidade, o comportamento ou a sua concentração. Não é em todas. Em algumas dessas crianças, sim, verifica-se que há uma alteração de comportamento e no seu desempenho escolar. E quando há uma intervenção do nutricionista neste contexto, ou seja, a própria criança altera o seu comportamento, tem um tipo de confiança, autoconfiança, melhora os seus resultados na escola com a redução de peso. E também há outras coisas. Neste conjunto de crianças também se verifica que por vezes dormem mal. E isso acaba por também afetar o seu comportamento. São crianças mais impulsivas, nervosas, e afeta depois o seu desempenho na escola. E isto acaba por ter influência. Neste tipo de crianças com excesso de peso e obesidade, também tentámos atentos de sintomatologia, porque algumas destas crianças não têm este tipo de problemas, não afeta o seu comportamento, nem a sua concentração, nem o seu desempenho escolar, mas no outro lado, há algumas crianças em que isso acaba por acontecer. Depois, aqui, claro, a prática de atividade física também vai ajudar neste processo e é essencial também na redução de peso e também vai ajudar na melhoria do comportamento e na concentração, na atenção, no desempenho escolar, e isso é fundamental. Depois, por fim, a questão da hidratação. A hidratação aqui também é um aspecto que por vezes, nas crianças, acaba por ser esquecido, entre aspas. Quando digo esquecido, é no sentido de as crianças às vezes esquecem-se de beber água e a água adequada, e isso acaba por afetar o seu comportamento e concentração na escola. Em que sentido? Começam a sentir, por exemplo, dor de cabeça, cabeça à roda, alguma dificuldade em conseguir se concentrar, e isso acaba por estar relacionado, em alguns casos, com a baixa ingestão de água. E depende depois do peso e da idade das crianças, né? Mas em média, uma criança, estou a falar de uma criança entre os 8, 9, deve beber 1 litro no mínimo, portanto, de água por dia. E este aspecto, por vezes, acaba por passar um pouco ao lado, e é importante, seja na escola, irem vigiando este aspecto, de fomentarem, de promoverem a ingestão de água, chá, sumos sem adição de açúcar, que acaba por vezes acontecer. E os próprios pais também estarem conscientes da importância deste aspecto, para também em casa falarem com as suas crianças, para também perceberem se estão a ver a quantidade de água ou não, e também falarem
na escola, também para perceberem se isso está a acontecer. Estou a falar neste aspecto porque em consultas vou verificando que é um aspecto que por vezes passa um pouco ao lado, um, por vários motivos, os pais por vezes não se apercebem, e é importante porque as crianças por exemplo, vão brincar ou vão, agora estamos mais limitados, né? No entanto, por vezes vão brincar, ou vão correr, ou de um lado para o outro, acabam por não ter noção que há essa necessidade mais acrescida de água e daí, por vezes, surtem estes sintomas, porque há outra questão, que é o mecanismo da sede da criança ainda não está totalmente amadurecido para perceber quando a criança quando sente sede. Portanto, e nós temos que ir estimulando, oferecendo a água várias vezes, porque quando ela já tem sede é porque já está ali mesmo com uma necessidade acrescida muito grande de água. Portanto, convém irmos oferecendo de uma forma regular a água, chá, sumos sem adição de açúcar também, a introdução de sopa, que também é muito importante, também é uma boa forma de ingerir a água, portanto, líquidos, portanto, é importante estimular esse hábito. Por outro lado, também, dado que as crianças estão, por vezes, agora nesta altura de Covid-19, algumas já estão nas aulas, outras ainda não, convém também ter importante esse aspecto da ingestão de água, ter uma garrafa de água ao lado do computador para ir bebendo e, mesmo em casa também se tem verificado que algumas das crianças estão a ganhar peso derivado à questão que nós todos estamos a atravessar, portanto, pandemia, o Covid-19, e convém também os pais estarem atentos a esta questão de água e também à questão dos hábitos alimentares saudáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Se em casa houver, no termos de ambiente, houver ofertas saudáveis, as crianças irão comer de uma forma mais saudável. Por outro lado, se em casa o ambiente é pouco propício a isso, vamos ter o efeito contrário, que é uma alimentação pouco saudável, pouco equilibrada, e acabamos por estar a comer, se calhar não tanto em quantidade, mas se calhar em qualidade mais reduzida. Ou seja, ou às vezes as duas coisas também, que é a qualidade e a quantidade alimentar ser pouco apropriada e, claro, depois isso tem impacto em termos de peso. Temos verificado realmente que algumas crianças estão a aumentar de peso, e quando digo aumentar de peso é uma forma significativa. Às vezes estamos a falar no período de 5, 6, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. E os pais são uma peça essencial neste aspecto, e é preciso estarem atentos. Esta questão do ambiente que os pais criam em casa, em termos alimentares, ou seja, as opções que têm em casa é muito importante. Haver uma maior uma disponibilidade de fruta, de legumes, de sopa, maior carnes brancas, de peixe, legumes frescos, água. É sempre mais fácil porque a probabilidade de consumirmos é sempre muito maior. Se nós tivermos pizzas, se tivermos bolachas, chocolates, se tivermos isso em casa, claro, seremos todos tentados e a consumir isso. Agora, em crianças é especialmente importante estarmos atentos à qualidade e quantidade da alimentação, e dado que há crianças e há jovens que estão confinados,
é importante promovermos um ambiente propício a opções alimentares, seja em quantidade e qualidade, mais saudáveis, porque sim, com certeza que vamos melhorar a qualidade da alimentação e isso irá refletir-se tanto no bem-estar, seja no comportamento também, seja na concentração, na atenção, na capacidade de aprendizagem. Isto também está bem estudado, das crianças que têm maior consumo de açúcar e açúcar está presente nos refrigerantes, está influente em bolachas, e isso é importante. Para terminar, para dizer que há algumas ferramentas que permitem saber se o alimento tem açúcar, muito açúcar, sal ou gordura, que é o descodificador de rótulos e que está disponível no Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável na Direção-Geral de Saúde. E é muito fácil podem escrever descodificador de rótulos e conseguem encontrar o descodificador, que permite saber se o alimento é muito rico em açúcar, ou sal, ou gordura, e que ele está por cores, vermelho, amarelo e verde, tentarem orientar-se pelo amarelo e pelo verde. Portanto, é muito simples e podem fazer essa consulta de uma forma muito fácil. Ok, obrigado pela vossa atenção, foi um gosto e até à próxima.